Agora na palavra do Altíssimo, o Deus de Israel, a palavra inerrante que é a Bíblia Sagrada, o manual da vida do crente. Glórias a Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Uma breve palavra nessa noite. Peço a você que tiver Bíblia e quiser me acompanhar, fique à vontade. Tiago 4, versículo 4. Ok? Está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras: o Espírito que habita em vós, o Espírito que em vós habita, tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graças aos humildes. Glórias a Deus. Até aí. Tiago, versículo 4, capítulo 4, versículo 4 a seguir. Ele está dizendo: aquele que quiser constituir amizade com o mundo vai se tornar inimigo de Deus. Ou seja, porque Deus, ele criou o mundo, Deus, ele ama também o pecador, mas ele não ama as obras que os pecadores praticam e as obras que neste mundo há. Ele diz também que o mundo jaz o maligno, o mundo está entregue à perversidade, à imoralidade, o pecado, a violência, a criminalidade tem se crescido assustadoramente. Todos os dias a gente vemos aí notícias tristes acontecendo no nosso meio. Glórias a Deus. E muitas vezes as pessoas não querem fazer um compromisso com Deus, mas ele prefere curtir a sua vida, viver a sua vida em festa, em baladas, fazendo aquilo que agrada o diabo e que não agrada a vontade de Deus. Eu te pergunto nesta noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão ou minha irmã em Cristo Jesus, se Jesus voltasse hoje, como é que estaria a tua vida perante ele? Será que o trem celestial passasse na cidade de Gandu, hoje dia 5 de dezembro de 2016, a tua passagem, o teu passaporte estaria carimbado com o carimbo celestial, dizendo aqui: esse daqui está preparado para ir morar na eternidade, para ir morar na glória, para fazer parte do corpo de Cristo lá em cima, adorar o Cordeiro Santo de Deus todos os dias, louvando e bendizendo ao nome dele lá para sempre. Ou seja, triunfar com Cristo eternamente. Como é que está a tua vida? Oh, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Será que você tem puxado mais para as coisas de Deus ou você tem puxado mais para as coisas do mundo? Não importa se você é um cristão ou não, não importa se você está frequentando o culto todos os dias ou não. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, mas ele só é crente no momento que ele está dentro da igreja. Passou da porta para fora, ele já é outra pessoa, ele se transforma. Chegou no seu lar, infelizmente ele já se transforma em outra pessoa. Eu não falo a pessoa que está passando por luta, mas está passando por problemas, e muitas vezes ele vai, mas naquele dia ele não alcançou a vitória dele, ele não alcançou a cura, mas sai e continua ainda no sofrimento. Deus está preparando ele para dar a vitória dele, a bênção dele. Mas o fato daquelas pessoas que não querem compromisso com Deus, que está hoje na igreja, amanhã no mundo, ele é mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Ele pratica mais as coisas do mundo do que as coisas espiritual. A Bíblia diz no livro, se não me engano, de Romanos, 2 Coríntios, que portanto Cristo nos ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Então buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo habita. Não temos que abrir mão das coisas mundanas, as coisas que atraem o olhar da carne, e observar as coisas espiritual, que aqui nos leva para a vida eterna, que nos leva para morar na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí diz aqui também:
Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Olha que palavra. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. O próprio Jesus, na sua palavra, ele escreveu e disse: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Oh, aleluia. Que tipo de crente você é? Você é aquele crente soberbo, orgulhoso e que não aceita a opinião de ninguém? Ou você é um crente humilde? Se o pastor lhe chamar a atenção, você obedece. Se algum irmão vê você no erro, te chamar a atenção, te corrigir, você obedece. Se alguém te dá uma correção, ou se alguém te ensinar algo, você não pula lá com 4 pedras na mão, mas obedece e aceita a correção, aceita o ensinamento e é um crente humilde. Ou você é daquele soberbo que não aceita a opinião de ninguém, para você tudo você tem razão, vale a sua palavra, não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros falem, ainda que você reconheça de não, eu estou errado, mas não aceita a opinião dos outros. Realmente, isso aí não é o caminho certo que eu estou, mas eu não aceito a opinião. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas, irmã, que é assim. Infelizmente são assim. Ele está vendo que está errado, está no erro, mas ele não aceita a opinião, ele não aceita conselho de ninguém. Esses são soberbos e Deus resiste ao soberbo. Como é Deus resistir ao soberbo? Você está orando e Deus não responde. Você está pedindo, Deus não te atende. Você está buscando, mas não acha, porque as portas estão fechadas, porque você ainda está com soberba no seu coração. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Os soberbos, orgulhosos, prepotentes, eles estão buscando: Deus fala comigo, Deus não fala. Deus abre uma porta, Deus não abre. Deus me usa, Deus não vai usar. Deus vai me dar os dons, Deus não vai usar, porque ainda a soberba está no seu coração e Deus resiste ao soberbo. Aleluia! Enquanto você estiver com soberba no seu coração, arrogância, prepotência, achando que só você só vale aquilo que você diz, não importa o que os outros falam, ainda que você reconheça, não, o que ele está falando é certo, mas você não aceita, então Deus resiste a você. Mas ele dá graças aos humildes. O próprio Jesus falando disse: Pai, graças eu te dou, porque tu ocultaste as coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequenos, aos humildes. O próprio Jesus falando e dizendo: graça te dou, Pai, porque tu escondeu as coisas dos cientistas que se acha que sabe alguma coisa, dos estudiosos, das pessoas que andam aí por aí estudando, esses homens que se acham sábios, que estuda muito, se dedica todo o tempo estudando como foi criada a terra, como foi criado o homem, e nunca descobre, fica batendo cabeça e achando e dando suas opiniões na sua teoria, o que eles acham que aconteceu, mas na verdade as coisas de Deus é mistério, é revelado aos pequenos, aos humildes, aquele que muitos olham para você e não dá nada, é você que Deus quer revelar a sua palavra. Olha que coisa tremenda, as coisas de Deus são coisa espiritual, a palavra é espiritual, não se discerne carnalmente, mas se discerne espiritualmente. Se você for um homem carnal, você vai ler a Bíblia e não vai entender nada. Se você for soberbo, você vai ler a Bíblia, mas não vai entender nada. Mas se você for humilde, você tiver um coração aquebrantado, você tiver um coração voltado para o Espírito Santo, ser humilde, se humilhar perante o Senhor, aleluia, aí Deus vai abrir as portas da revelação na sua vida. Mas enquanto você endurecer o seu coração, dizendo: não, prevalece a minha palavra, eu conheço a palavra, eu vou pela minha cabeça, cuidado, porque Deus resiste ao soberbo, mas consulte a palavra do Senhor. Ele diz aqui no Tiago 4,7, ele diz: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais uma vez, Deus resiste ao soberbo, dá graça aos humildes. Se você se entregar na mão do Senhor e resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Mas se você continuar com seu coração duro, não quer se sujeitar às coisas de Deus, não quer se sujeitar à autoridade do seu pastor, do seu líder, que tem ovelha que é desobediente, ele não ouve a voz do pastor, ele não ouve os conselhos do pastor. Se ele quiser ir para outra igreja, ele não pede permissão. Olha, agora há pouco a gente estava falando, mas irmão, você pode entrar em contradição, não. Agora há pouco a gente estava falando de pastores que não permitem os seus membros visitar outra igreja, acho que ele tem medo de perder a ovelha. Ou um exemplo
um evento desse que vai ter aqui na Praça de Gandu, dia da Bíblia, era para a praça estar lotada de cristão. Mas infelizmente tem alguns ministérios que ele acha que no dia que Jesus vir buscar, vai buscar a placa da igreja dele, ele está muito enganado e ele proíbe dos cristãos ir. Eu estou falando aqui do cristão de ovelha rebelde, aquele que vai para outro ministério sem pedir autorização ao seu pastor. É diferente. Estou falando de pastor que proíbe. Mas quando você pede autorização ao seu pastor, você vai fazer algo na sua igreja, pode ser uma festividade, convidar um pregador, convidar um cantor, você tem que dar satisfação ao seu líder. Você tem que ser obediente ao seu pastor, que Deus botou ele para ser superior a você, para estar ali lhe pastoreando. Você deve a obediência, porque se você desobedecer ao seu pastor, você desobedece a Deus que você não está vendo. Se você desobedece ao seu pastor, que você está ali convivendo com ele todos os dias, imagine a Deus que você não está vendo. Então, seja obediente. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você peça para o seu pastor, ele não permita, mas você tem que obedecer. Se ele tiver errado, quem vai pagar o preço é ele. Mas você temos que ser obediente à palavra do Senhor, ao próprio Deus, porque foi Deus que construiu o pastor sobre você para lhe pastorear. Aí ele diz, olha, no 8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Deus, ele não é invasor, meu irmão, meu amigo, você que me ouve, você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Tem pessoas, irmã, que a gente vai pregar para ele e diz, eu vou me preparar primeiro. Vou deixar Deus tocar no coração. Fica aí esperando que Deus vai tocar no teu coração. Deus, ele te deu livre-arbítrio, eu falo isso direto, gente, eu estou cansado de falar. Deus te deu livre-arbítrio, abençoada ou abençoado, para você escolher o que é certo e o que é errado. Não espere que Deus vai descer lá do céu, agarrar pela tua mão, pegar e te jogar lá dentro da igreja, não. Deus te deu sabedoria, Deus colocou as pessoas para pregar o evangelho para você. Para com esse negócio de dizer, eu vou me preparar. Deixa Deus tocar no teu coração. Pelo amor de Deus, para com isso. Ele diz, se achegai você a Deus, e ele se achegará a vós. Deus não é invasor, ele não vai te tomar a força para você ir para a igreja. Eu já falei aqui várias vezes também, eu sou contra aquelas igrejas que alguns pregadores que pregam e fica mandando puxar a pessoa lá do banco. Vai lá na frente, leva, forçando a pessoa a aceitar Jesus. A pessoa às vezes fica com vergonha ou por emoção acaba aceitando ali por a pressão. Eu sou contra. O Espírito Santo, ele não trabalha dessa forma. A Bíblia diz, não é nem por força e nem por violência. Não é isso que está escrito? Nem por força nem por violência. Se o pregador pregou, explicou a palavra, fez o apelo, a pessoa não quer, para de estar insistindo. Para de estar puxando pelo braço, que a pessoa vai pela emoção ou pela vergonha de chegar lá na frente e não aceitou. E tem pregador que fica insistindo. Aquela pessoa aceita, mas não volta mais na igreja. Foi por emoção, pela pressão. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer o apelo. Tem sim que fazer o apelo. Pregar a palavra, fazer o convite 1, 2, 3 vezes. Não quer não? Tá bem. Jesus Cristo não é banana de meio de feira. Jesus Cristo não é verdura de fim de feira que se vende barato, se vende abstunta, não. Ele é especial. Ele não é mercadoria barata, não, para você estar oferecendo, empurrando goela abaixo, que é Jesus, arrastando, não. Deixa ele lá, faça o convite, faça o apelo. Deus já deu entendimento a ele, deu a palavra, foi pregado, foi feito o apelo. Agora, se ele não quiser, é problema dele. Se ela não quiser, é problema dela. No livro de Ezequiel, está dizendo no livro de Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 16. Se você vê um ímpio no mau caminho, vá lá e pregue para ele, fale para ele. Assim, se você vê um justo, um crente em pecado, você vai lá e fale para ele. Se ele ouvir a palavra e se converter, amém. Se ele não ouvir e quiser ir para o inferno, mas sua parte você fez. Não deixe de pregar a palavra para ele. Não deixe de falar, porque o próprio Deus deixou escrito, se a gente não fazer a nossa parte e aquele ímpio morrer e ir para o inferno, Deus vai cobrar de nós, que a gente tinha como fazer alguma coisa, como pregar e não pregamos. Se você vê um irmão seu no pecado, em vez de você estar fazendo fofoca da vida dele, em vez de você estar falando mal dele pelas portas, chame ele, você e ele em particular, e aconselha ele, pregue para ele, mostre a palavra, prove dentro da palavra que ele está errado e aconselhe com sabedoria para que ele se arrependa, ele seja salvo e você livre a tua mão, livre a tua cabeça, tire o sangue das tuas mãos. Que o Deus diz, se ele morrer e você não pregar para ele, o sangue das tuas mãos eu vou requerer. Ou seja, a culpa vai estar também sobre nós. Mas se a gente fizer a nossa parte, nós pregar e a pessoa não aceitar, aí agora é com ele e Deus, mas a nossa parte nós já fizemos.
Ok? Ele diz: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, convertei-vos, vós rico. Só senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, convertei-se os vossos risos em pranto, e os vossos gozos em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glórias a Deus. Irmão, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão, e fala mal da lei, julgando a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Meu irmão, que tem de gente por aí hoje se colocando no lugar de juiz. Ele olha para a pessoa e já dá o diagnóstico completo. Aquilo ali não presta, aquilo ali não tem jeito, aquilo ali é para o inferno, aquilo ali é pecador. Pelo amor de Deus, Deus não te constituiu como juiz para julgar as pessoas. Deus te colocou para ir até Ele e dar o teu ombro amigo, para pregar para Ele, para explicar a palavra. Por isso tem muita gente que não aceita o Evangelho, porque não tem mais pessoas que pregam com clareza, explicam o que é o Evangelho da salvação, a mensagem da cruz, a mensagem que salva, que liberta, que transforma o homem. Mas muitos estão preocupados com pregar prosperidade e pregar cura. Eu sempre falo aqui, a pessoa receber uma cura é ótimo, é maravilhoso. A pessoa receber um bem financeiro, muito bom. Mas que adianta você receber uma bênção financeira, ser curado de uma enfermidade e não ter o principal, que é a salvação? E aí? E aí, o que é que você me diz? Você prefere morrer com a enfermidade e ir para o céu, ou você prefere receber a cura e ir para o inferno? Ah, irmão, a gente não recebe, não deve receber a cura. Deve sim. Entenda bem o que eu quero falar. Entenda bem o que é que eu estou tentando falar para você nessa noite. Para você receber a cura e voltar para o mundo, que tem gente que é assim, irmã Glória, infelizmente faz como aqueles 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos, um só voltou para agradecer. A pessoa está enfermo, olhe bem a minha colocação. A pessoa está enfermo, aí vai: Deus, eu quero a cura, Deus, eu quero a cura. Mas ele não está mais se preocupando com a salvação, ele está se preocupando só com a cura. Ele só quer receber a cura. E muitos, quando recebem a cura, volta lá para o mundão de novo, nem volta mais para agradecer a Deus e vai cometer todos os erros e pecados de novo. Aí ele recebeu a cura, mas morreu, foi para o inferno. Então, se você não recebeu a tua cura ainda, é porque Deus primeiro está preparando o coração para quando tu receber a cura, quando tu receber aquela bênção que tanto tu pede, tu ficar firme com o Senhor. Que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o homem ganhar tudo nesse mundo e perder a sua alma. Não adianta você receber só a cura e não receber a salvação. Não adianta você receber só a bênção financeira e não receber a salvação. De que vai te adiantar isso? Que o maior tesouro da vida do homem, da vida da mulher, é a salvação, qual dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. O maior tesouro do ser humano é reinar com Cristo, é morar lá na glória com Cristo e viver eternamente com o Senhor. Então, se você julga o seu irmão, você não é mais observador da lei, mas você já virou juiz. E eu quero te perguntar se o Senhor te colocou como juiz para julgar e condenar as pessoas. Muitas pessoas olham para o outro, se a pessoa estiver passando por uma prova, ele vai dizer: aquilo ali está em pecado, aquilo ali está fazendo alguma coisa errada para estar passando por essa prova. Ei, eu quero te lembrar de Jó, que Jó não tinha pecado nenhum. Deus permitiu que Jó passasse aquela prova para provar para Satanás que Jó era fiel a Deus. E nem por isso os amigos de Jó deixaram de apedrejar ele, deixaram de julgar ele, condenaram ele. Disse: Jó, você fez alguma coisa de errado, Jó, você está em pecado, você fez alguma coisa absurda para Deus estar te punindo desse jeito. Mas era puro engano deles. Jó não tinha cometido pecado algum para passar por tamanha prova. Foi Deus que colocou Jó naquela prova para provar para Satanás que Jó era fiel. Mas os amigos de Jó que estavam de fora, que olhavam com os olhos carnais, ficaram julgando a Jó, dizendo que Jó estava em pecado. E é o que acontece no dia de hoje. Muitas vezes você está passando a prova, está indo para a igreja, e os irmãos, os próprios que estão ao teu lado, estão te julgando, te condenando, dizendo: esse daí é miserável, isso aí está na igreja, mas deve estar em pecado, deve estar em adultério, deve estar roubando, deve estar se drogando. Infelizmente, a pessoa não procura saber o que é que você está precisando. As pessoas não procuram saber o que é que está provocando a tua dor, a tua agonia, para te ajudar, não. Infelizmente, a gente só encontramos pessoas com pedra na mão, assim como Jesus
fez com aquela mulher do adultério, que trouxeram uma multidão, vieram com pedra na mão e disse: Senhor, ela foi pegada em ato do adultério e pela lei de Moisés importa que ela seja apedrejada. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, disse: olha, vocês, quem não tiver pecado pode começar a apedrejar ela. Você nunca pegou na vida, comece a apedrejar, que você tem todo direito. E aí viraram um a um e voltaram. Isso não é para você continuar no pecado, não. Eu gosto de pregar o evangelho e explicar. É por isso que esse programa, para a glória de Deus, tem surtido efeito, tem crescido a audiência. Eu gosto de pregar e explicar. Eu não estou aqui passando a mão de cabeça que você tem, de cabeça de ninguém, que você tem que continuar no erro, não. Jesus Cristo falou para aquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, nenhum, todos foram embora. Jesus: nem eu te condeno. Agora vá e não peques mais. Olha bem o que Jesus diz. Jesus perdoou ela, mas disse: vá e não peques mais. Amém? Jesus não condenou ela, mas Jesus deixou um alerta para ela: olha, se você pecar de novo, aí agora é com você, você agora vai se ter com eles. Jesus deu livramento a ela. Então, vai, não peques mais. Isso não é motivo de você dizer: ah, o Senhor não condenou, então eu vou continuar. Não vá nessa não, que o diabo vai te levar para aquele lugar. Então, se você pecou, peça perdão a Deus, se arrepende e abandone. Vá e não peques mais, ok? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Há um só legislador e um juiz que pode salvar, destruir. Tu, porém, que és, que julga a outro. Olha para aí que palavra. Há um só legislador e juiz, um só que julga, é Jesus Cristo. E ele faz essa pergunta: e tu quem és para julgar? Vocês sabemos que um pecador não pode julgar o outro? Como é que a gente vamos falar do defeito dos outros se a gente é cheio de defeito também? Ah, mas eu não sou como ele. Para de ser hipócrita. Como é que um pecador vai julgar o defeito do outro? Se eu tenho alguém no mundo do vício, mas você está fazendo outras coisas, mas está pecando a mesma coisa. Muitas vezes um adúltero está falando do viciado. Uma adúltera está falando de uma drogada. Aleluias. Lembre-se que você também é pecador. Só em você está falando, você já está pecando. Então, um pecador não pode apontar o outro e dizer, porque quando você aponta o dedo para um, tem 3 lhe apontando. Você vai dizer: ah, mas eu não sou como fulano de tal, ele faz isso, isso e isso. Cada um no seu canto sofre o seu tanto. Se fulano de tal está pecando do jeito dele lá, você também está pecando. Então um pecador não pode julgar o outro. Aí Jesus contou a parábola do publicano e o samaritano e o publicano. Subiram os dois no monte para orar. E um batia no peito e disse: Senhor, eu não sou como os demais, os pecadores. Olha o orgulho da pessoa. Senhor, eu não sou como os demais, os pecadores. Eu dizimo, todo mês eu dizimo, devolvo o dízimo, dou oferta. Eu não sou como esses pecadores que estão por aí. Eu sou um homem justo, sou santo. Olha o orgulho, a prepotência, a soberba no coração do publicano. O samaritano, nem mesmo ele queria levantar os olhos para os céus em sinal de humildade. E ele dizia: Senhor, eu sou pecador, me perdoa, Senhor. Olha a maneira que ele estava orando. É porque está aqui na Bíblia, não vai dar tempo eu olhar, mas ele falava: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E eu não sou digno de nem olhar para cima. Nas suas palavras ele colocou bem com humildade. Aí diz a Bíblia, aí o próprio Jesus perguntou: quem desceu justificado? Aquele que se achava justo ou aquele que era pecador, mas confessou? O mal das pessoas é que a gente faz as coisas, peca e quer deixar encoberto, não confessa para o Senhor. E Deus resiste aos tais, o soberbo. O publicano, o samaritano que confessou: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu peco todos os dias, me perdoa. Ele desceu justificado, e aquele que se achava justo foi descartado. Mas aquele que confessou o seu erro, quando nós abrimos a nossa boca, confessamos, pedimos perdão a Deus, Deus ouve dos altos céus. Quando vê que você é humilde, você se humilha perante Ele, Deus reconhece, diz: eis ali um homem justo, uma mulher justa, uma mulher honesta. Ele pecou, errou, mas confessou e abandonou. Amém? Glórias a Deus. Aí diz assim: eis agora vós dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos
e ganhemos. Aí ele está falando aqui, o próprio Tiago, de muitas coisas que a gente vai fazer e não pede direção a Deus. A gente sabia que a gente planeja umas coisas agora, eu vou viajar para tal lugar, olha, eu vou fazer uma viagem de férias, mas primeiro não pede ao Senhor autorização ao Senhor, permissão a Deus para fazer aquilo ali. Primeiro ele fala que vai fazer, primeiro ele forma todos os seus projetos, aí já por fim é que ele vai lembrar de Deus. Primeiro lugar, quando você for fazer uma coisa, nunca diga, eu vou fazer isso e aquilo. Se Deus permitir, se Deus me conceder e eu estiver vivo, eu vou fazer. Então, Deus ama os humildes, as pessoas que é humilde e manso de coração, as pessoas que não têm mágoa um do outro, as pessoas que olham para o ser humano como se estivesse olhando para si mesmo. É por isso que ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos é pôr no lugar do nosso próximo. Se a gente olha para o nosso próximo com um olhar de mágoa, com um olhar de rancor, para a gente está uma beleza. Mas será que se alguém olhar para a gente do mesmo modo que a gente está olhando, da mesma maneira que a gente está olhando para ele, será que a gente gostaria? A gente tem que se colocar no lugar dos outros. A gente tem que se colocar, sofrer a dor do nosso próximo, sofrer a dor daqueles que estão ao nosso lado. E ser um testemunho de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus resiste ao soberbo e dá graças aos humildes. Deus ocultou as coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequenos. Isso é glorioso. Aleluias. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi sempre simples. Ele veio numa simplicidade, numa humildade tremenda. E nós, seres humanos, pecadores, cheios de defeito, queremos nos orgulhar, deixar o nosso ego encher. Somos orgulhosos, prepotentes, soberbos. Muitas vezes não queremos obedecer a palavra. Olhamos para o nosso irmão, queremos julgar, mas não queremos que alguém nos julgue. Olhamos para o criminoso, queremos condenar, mas não gostamos quando alguém olha para nós para nos condenar. Então, o próprio Jesus falou também, façai com os homens aquilo que você gostaria que fizesse com você. Quando você for fazer alguma coisa para alguém, se coloca no lugar dele e diz, eu gostaria que alguém fizesse o mesmo que eu estou fazendo com ele. Será que eu gostaria que alguém fizesse comigo? E muitas vezes eu sempre falo, pimenta só arde no nosso olho. No olho do nosso irmão pode jogar à vontade, né? Pimenta parece que só arde quando cai no nosso olho, aí arde. Mas no olho do nosso irmão pode jogar à vontade. Então o próprio Jesus diz, façai com os homens o que você gostaria que fizesse com você. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa para alguém, se coloca no lugar dele e olha se você gostaria que alguém fizesse com você o mesmo que você está fazendo com ele. Ok? Essa é a minha mensagem de hoje, simples, objetiva. Eu glorifico ao Senhor pela vida de vocês ouvintes e também telespectador do YouTube. Que Deus abençoe as vossas vidas em o nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. São agora 20 horas e 58 minutos.